Você já parou para pensar como as células se comunicam? Então, elas detectam e respondem a estímulos externos e enviam mensagens às outras células por meio de um conjunto de mecanismos moleculares conhecidos como sinalização celular. E é sobre isso que iremos aprender agora. As primeiras ideias sobre sinalização celular datam de 1855, quando o médico e fisiologista francês Claude Bernard sugeriu que glândulas sem dutos como o baço, as tireoides e suprarrenais eram responsáveis por liberar secreções internas com efeitos fisiológicos. Estas secreções, no ano de 1905, foram conhecidas como hormônios pelo fisiologista inglês Ernest Starling. Hoje, nós sabemos que para a sinalização celular ocorrer, é necessária a presença de alguns elementos: a célula emissora, também chamada de indutora, o ligante e a célula-alvo, a qual deve possuir um receptor. A célula emissora é a responsável pela produção da molécula sinalizadora, também chamada de sinal ou ligante, o qual, por sua vez, será responsável por levar informações entre as células. Já a célula-alvo reconhece o sinal, uma vez que ela possui receptores específicos, alterando a forma ou atividade do receptor e acionando uma mudança dentro da célula. Desta forma, nem todas as células podem perceber uma mensagem química em particular, ainda que o sinal esteja próximo. A mensagem carregada por um ligante é geralmente retransmitida por uma cadeia de mensageiros químicos dentro da célula, em um processo conhecido como transdução do sinal. Os acoplados à proteína G são o exemplo mais estudado de receptores que iniciam a transdução de sinal, sendo ele um dos com maior importância na célula, por amplificar o sinal recebido ativando várias enzimas e segundos mensageiros. A parte da GPCR, que fica na membrana, recebe o sinal extracelular, que é o ligante, sofre uma mudança em sua conformação e ativa a proteína G. Ela também muda sua forma, de GDP para GTP, e transmite o sinal, ativando moléculas efetoras. Então, já sabemos que a sinalização célula-célula envolve a transmissão de um sinal de uma célula emissora para uma célula receptora. No entanto, nem todas as células emissoras e receptoras são vizinhas próximas, e não todos os pares de células trocam sinais da mesma forma. Deste modo, são 6 tipos de sinalização celular encontrados em organismos multicelulares, sendo eles sinalização autócrina, parácrina, endócrina, neuronal, dependente de contato e junções tipo gap ou comunicantes. Na sinalização autócrina, a célula responde a substâncias liberadas por ela mesma. As moléculas sinalizadoras são os mediadores locais, como por exemplo alguns fatores de crescimento. Na sinalização parácrina, as moléculas sinalizadoras, mediadores locais, agem em células-alvo próximas do local de sua síntese. Exemplos: fatores de crescimento, interleucinas, eicosanoides e neurotransmissores. Na sinalização endócrina, os sinais são produzidos por células especializadas e liberados na corrente sanguínea, a qual transporta estes sinais para células-alvo em partes distantes do corpo. Na sinalização neuronal, a molécula sinalizadora, neurotransmissor, é liberada diretamente na célula-alvo, através de especializações de contato entre as células, denominadas sinapses. Na sinalização dependente de contato, as proteínas ligadas à membrana plasmática de uma célula podem interagir com receptores de uma célula adjacente. E as junções comunicantes formadas por proteínas integrais de membrana, as conexinas, as quais se associam para formar os conexos e permitir o movimento de pequenas moléculas e íons, diretamente do citosol de uma célula para outra. Os conexons estão presentes em diferentes tecidos animais, auxiliam que as células funcionem de modo coordenado e harmônico. Agora que já conhecemos os tipos deste processo, também é importante saber que o tempo em que a célula leva para responder a um sinal é muito variado. Ele depende do que acontece após a mensagem ter sido recebida. Alguns sinais agem de forma rápida, como por exemplo a acetilcolina, que estimula a contração do músculo esquelético em milissegundos. Isso porque, neste caso, o sinal afeta a atividade de proteínas e outras moléculas que já estão presentes na célula-alvo, esperando para executar as ordens. Já outras respostas levam um tempo maior, por exemplo, diferenciação e a divisão celular. Podem levar horas para ocorrer, porque a resposta a estes sinais extracelulares requer uma mudança na expressão gênica e a produção de novas proteínas. A célula animal depende de múltiplos sinais extracelulares. Cada tipo de célula tem um conjunto de receptores proteicos que lhe permite responder a um grupo específico de molécula-sinal produzido por outras células. Essas moléculas agem combinadamente na regulação do comportamento celular. Muitas células requerem sinais múltiplos para sobreviver, sinais adicionais para se dividir e ainda outros sinais para se diferenciar.
Caso os sinais de sobrevivência não cheguem adequadamente, a maioria das células sofre uma espécie de suicídio conhecido como morte celular programada ou apoptose. Sendo assim, a sinalização celular é de suma importância para diversos processos celulares básicos, tais como crescimento, proliferação, divisão celular e ainda faz muita influência no tratamento de doenças. Dentre os outros processos em nosso organismo, a sinalização controla a sensação de saciedade. Vejamos o exemplo da leptina, um hormônio secretado por adipócitos que atuam principalmente no hipotálamo, ajudando na regulação da ingestão alimentar e do gasto energético, podendo atuar em diversas áreas do corpo. Estudos e entendimento sobre a mesma ajudam no combate da obesidade. No processo da sinalização, a leptina circula através da circulação sanguínea e o ligante é interpretado por células receptoras do hipotálamo. E o cérebro é informado sobre a disponibilidade dos nutrientes ingeridos e estocados. Em consequência, vias eferentes determinam a resposta comportamental, levando à redução da ingestão alimentar e ao aumento do gasto energético, nos fazendo perceber que falhas na sinalização podem acarretar sérios riscos.